Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui agora. Você que já está me assistindo aí, dá um ok para mim, por favor, ver se o som está chegando legal aí. Vê se o som está chegando legal para a gente iniciar aqui a nossa live. Dá um ok para mim, deixa eu ver aqui. Dá um ok para mim, por favor, ver se o som está chegando legal aí. Sim, eu já vi que tá. Então vamos lá, começando aqui a nossa live. Nós vamos falar aqui, como eu já coloquei na descrição do vídeo aí. Eu coloquei na descrição do vídeo o seguinte tema: analisando Apocalipse 6, do versículo 1 a 8. Como eu quero deixar claro aqui, que eu não sou detentor da verdade, eu sou um transmissor da verdade. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia revelada é Deus falando conosco, né? Então nós vamos abordar aqui esse tema, Apocalipse 6, que tem uma profecia que retrata o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, tá bom? Então eu deixei umas anotações aqui e quero pedir para você, em primeiro lugar, eu quero que você marque seus amigos que você ama e que você acha que é importante que eles assistam o que eu vou transmitir aqui. Depois eu vou pedir para você compartilhar essa live no final dela. Eu vou pedir que você marque o pastor da igreja que você congrega. Eu vou pedir também que você marque ele, porque é interessante, como eu disse, eu não sou detentor da verdade, eu sou transmissor. Então é importante que você marque autoridades eclesiásticas para que a gente possa debater sobre esse assunto juntos, tá? Eu não sou dono da verdade, nem detentor da verdade, mas sou transmissor da verdade. Eu vou transmitir aqui dentro do meu grau de conhecimento, dentro da minha capacidade de entendimento, que é limitada, quero dizer bem claro, e peço que você marque o pastor da sua igreja aí, para que ele possa estar fazendo algum comentário, acrescentando conhecimento aqui, além do que eu vou falar, refutando alguma coisa. Se for refutar, né, que venha com base bíblica, porque se fizer refutar, mas o conteúdo não for edificante, eu não vou dar nem conversa, vou deixar o comentário lá e vou ignorar. Se for comentário ofensivo, coisa assim, eu vou excluir. Então, se for refutar, venha com base bíblica, tá certo? Que aí a gente pode conversar e chegar a um entendimento juntos. Mas eu vou compartilhar aqui dentro do meu entendimento o que eu entendo dessa profecia de Apocalipse 6, que tem a ver com o que a gente está vivenciando hoje, tá certo? E no mais, preparem-se, porque a volta de Jesus está próxima e pode ser a qualquer momento. Antes de começar a abordar o assunto, eu quero convidar você para cantar um louvor comigo. Hoje eu não vou tocar nem no teclado, nem no violão. Eu preparei um playback aqui e nós vamos cantar junto no playback. Você, meu amigo José Francisco, boa noite, seja bem-vindo aqui na live. Eu não vou responder comentários agora para não digitar aqui no teclado e acabar tombando a câmera do celular ali. Então, no final, eu vou responder a todos vocês, tá bom? E vamos junto aqui. Eu coloquei um louvor aqui. Eu peço que vocês louvem comigo, adorem ao Senhor Deus comigo, tá bom? Vamos atrair a presença de Deus. O som do playback está chegando bem aí? Alguém dá um sinal de ok aí? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga comigo: tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Adora o Senhor comigo nessa noite. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga ao Santo dos Santos: tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome. Levante as mãos em adoração. Em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar, bata assim no coração, e habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. É isso, meus irmãos. O louvor atrai a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus habita em meus louvores. Por isso eu chamei o louvor primeiro, para atrairmos a presença de Deus, e depois vamos entrar na palavra. Amém? Diga aí: Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus.
pode dizer isso aí? Diga que Ele é santo. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és Toda honra, toda glória, toda majestade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, meus irmãos. Iniciando aqui com esse louvor, eu quero desejar que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua casa. Amém? Vamos entrar agora aqui na palavra. E se você tiver uma Bíblia aí, se você não tiver de posse de uma Bíblia física, abra a sua Bíblia aí, a Bíblia online mesmo, no computador, abre aí uma janela, ou no celular, você está me assistindo, né? Aí não vai ter como, mas se você tiver no computador, abre uma janela aí, abre a Bíblia online aí, acompanha comigo. Eu vou pedir para você abrir aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, que nós vamos fazer uma leitura até o versículo 8, e depois eu vou compartilhar um entendimento que eu tenho sobre essa passagem, porque eu publiquei uma nota no Facebook pela manhã. Eu dei esse estudo já em digitado, né? Não em áudio, mas acontece que as pessoas têm preguiça de ler, isso é verdade. A nossa geração não foi treinada para ler. Elas têm preguiça realmente. Se for um vídeo, elas até assistem, mas texto, principalmente longo, o texto é longo, porque quando você clica ler mais, ele abre outra janela, então ele abre outra aba, né? Então é um texto longo, é um estudo, nem tão longo, mas para quem tem preguiça é longo. Eu publiquei cedo e só tem 1, 2, 4 curtidas. 4 curtidas nessa publicação. E como é um estudo sério, é uma coisa séria sobre o que nós estamos vivendo atualmente, eu decidi fazer um vídeo à noite abordando o mesmo tema, tá certo? Então, se você tem uma Bíblia aí, abra por favor, Apocalipse capítulo 6, vamos fazer a leitura juntos aqui? Se você não abriu a sua Bíblia, você acompanha aqui comigo mesmo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, deixa eu só antes da leitura, explicar. Aqui o Apocalipse 6, até o versículo 8, aborda a abertura dos selos. Na verdade, o capítulo 6 e 7 de Apocalipse, porque vai além para o capítulo 7, são as aberturas dos 7 selos do Apocalipse, e o toque das 7 trombetas. A cada selo que é aberto, toca uma trombeta no céu e um acontecimento acontece na terra. Muitos creem nisso, muitos têm esse entendimento que eu tenho, outros não têm, outros têm interpretação diferente, não tem problema. Eu já vi pastores renomados falando sobre esse assunto, inclusive eu vou falar aqui dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e o cavalo branco, que é o primeiro. Eu já vi muitos pastores dizendo que o cavalo branco é o anticristo. Eu não tenho esse entendimento, porque são 4 cavaleiros, um branco, um vermelho, um preto e um amarelo, que alguns estudiosos dizem que esse cavalo amarelo na verdade é um cavalo verde. Algumas traduções trocaram na Bíblia e botaram amarelo. Eu quero deixar claro aqui que verde e amarelo para mim é a mesma coisa. O verde transmite esperança, né? E o amarelo tem outro significado, mas está na cor da nossa bandeira, o verde e amarelo, então para mim tanto faz, sendo verde ou amarelo. O que eu quero é o entendimento do que eu vou conversar com vocês, o entendimento do estudo. Então,
Alguns pregadores afirmam que o cavaleiro branco é o anticristo. Eu não tenho esse entendimento. Eu vou compartilhar o que eu entendo com vocês. Depois vocês julguem se tem a ver ou não, tá certo? Então Apocalipse capítulo 6 diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. Está falando aqui para o apóstolo João, né, que teve aquela visão do Apocalipse, e ele anotando tudo ali. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, anota bem isso aí, com peste, com fome e com as feras da terra. Até aqui só, até aqui o versículo 8, tá bom? Aqui fala dos 4 cavaleiros, dos 4 primeiros selos que é aberto, e agora nós vamos ao que eu entendo o que seja isso aqui, e você analisa e julga comigo depois, tá certo? Se você tiver um entendimento diferente, compartilha comigo o entendimento que você tem, que eu posso estar errado. Mas eu vou ser sincero, eu nunca vi em nenhuma igreja que eu congreguei alguém pregando sobre esse assunto aqui, em nenhuma. Eu fiz um estudo escatológico de 6 meses, mas era um curso assim que era uma aula por sábado, com duração de 2 horas, na Igreja Adventista do 7º dia. A única igreja que abordou esse tema, ao qual fez eu ter um grande entendimento mais ou menos, grande não, um médio entendimento, até porque eu sou limitado, como eu já disse, mas o que eu entendi lá, eu posso estar compartilhando hoje com vocês aqui, meu entendimento. Se vocês falarem, não, Márcio, eu não concordo, tudo bem, a Bíblia ela é de várias interpretações mesmo, eu não sou detentor da verdade, eu vou compartilhar com vocês o que eu entendo. Então, analisando aqui a profecia do Apocalipse, nesse capítulo 6 até o versículo 8, por quê? Eu não quero passar do versículo 8. Porque o que a gente está vivendo hoje, para mim, a gente ainda está na abertura do primeiro selo. É o que eu acho, tá? Os outros selos ainda não foram abertos, dentro do que eu entendo. Mas se eu estiver certo, vai se abrir os outros selos. E é uma sequência de coisas agora que vão acontecer. Então, eu vou analisar aqui com vocês, nós já fizemos a leitura do texto, eu vou agora entrar na interpretação. Versículo 2, se você está com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo aqui. Interpretação profética do versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tá certo? Apocalipse 6:2. Vamos aqui a minha interpretação. Cavalo branco, vamos lá. Medicina, ciências, biologia, laboratório, hospitais, tá certo? Essas 5 aqui só. Cavalo branco, vou repetir. Medicina, ciências, biologia, laboratório, hospitais. Essa é a primeira parte do versículo. Vamos para a segunda. Cavaleiro assentado sobre ele. Meu entendimento. Profissionais que trabalham na área de saúde ou dos laboratórios e etc. Vocês já entenderam. O que tinha o cavaleiro em suas mãos? O cavaleiro tinha um arco. Vamos aqui, o que significa arco?
no meu entendimento. Arco, arma usada para lançar flecha à distância. Qual é o meu entendimento? Porque o livro do Apocalipse, ele é assim, você tem que identificar o que ele está dizendo. Você tem que ter uma revelação. Então aqui, o que atira uma informação para longe? A mídia. Eu vou pedir para os amigos meus de Facebook não mandar mensagem agora, por favor. Não mandar, senão vai fugir o raciocínio. Não manda mensagem agora, nem no WhatsApp, nem no meu Telegram. Não me chame agora, por favor. Então, o que lança uma informação longe? A mídia. No meu entendimento, o arco do cavaleiro é a mídia. Porque eu vou dizer para vocês agora que ele não recebeu uma flecha, ele recebeu uma coroa. É isso que está dizendo o versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse. Ele tinha na mão um arco e recebeu uma coroa. A palavra coroa, traduzida em 13 idiomas, depois você vai no Google lá e digita, ela tem um significado de corona. Se você digitar no Google em italiano, em espanhol, em outras línguas, você vai achar coroa é corona. Então o cavaleiro tinha na sua mão um arco. A mídia, ele já tinha na mão dele. A mídia trabalha para o anticristo. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Mas ele não recebeu uma flecha por misericórdia de Deus. Porque se ele tivesse recebido uma flecha, ele acertaria o alvo dele já de início. E o alvo do anticristo são os judeus, é a igreja, são as pessoas que pregam a palavra de Deus aqui nessa terra. Mas como ele ainda não recebeu flecha, ele não vai atingir o alvo que ele quer. Ele recebeu uma coroa. Então, o arco é a arma, a mídia, que lança para longe. A coroa é o vírus. Então ele usou a mídia para lançar esse vírus pelas nações. Veja bem aqui. No meu entendimento, arco, a arma que lança para longe, a mídia, coroa é o vírus, corona. Você depois traduz aí no Google. E não foi lhe dado uma flecha, né, no lugar uma coroa. Tradução de coroa já falei aqui. O cavaleiro usa o arco, mídia, para lançar a coroa, coronavírus pelas nações. O versículo 2 encerra dizendo que o cavaleiro saiu vitorioso para vencer. Ou seja, ele não seria detido e cumpriria o seu propósito. Ele não seria detido e cumpriria o seu propósito, tá certo? Então qual foi o propósito? Espalhar medo, pânico e terror nas nações. Está todo mundo apavorado, os governos dizendo vão para casa, se isola. E eu vou dizer mais sobre esse negócio do fica em casa aqui. Isso é realmente para quebrar a economia do mundo inteiro, para que só o anticristo tenha dinheiro para governar. Aí todas as nações vão se ajoelhar e se prostrar diante dele para poder receber dinheiro para governar. Senão não vai ter que quebrar tudo, né? Isso aqui eu vou falar na sequência. Porque por enquanto eu estou falando do cavalo branco, do seu cavaleiro e da arma que ele recebeu para lançar sobre o mundo. Eu acredito que o cavaleiro branco e o cavalo branco é a abertura do primeiro selo. Na sequência vai se abrir o segundo selo e vocês vão ver que virão, se tem a ver, se bate ou não bate. E depois o terceiro selo e o quarto, e aí a gente vai finalizar a live. Tá bom? Até aqui eu acredito que me fiz entendido. Vamos agora para a abertura do segundo selo, que não aconteceu ainda. Para mim, no meu entendimento, foi aberto no céu o primeiro selo, e o primeiro selo aberto vem umas consequências que acontecem aqui na terra. Agora vai abrir o segundo. Então, eu vou dizer aqui, ó. Aqui eu encerro a interpretação profética do versículo 2. Vamos agora ao segundo cavalo, no versículo 4. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 6, versículo 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6, 4. Agora vamos entrar na interpretação que eu entendo, dentro do meu entendimento. Eu posso estar errado? Posso. Mas se tiver alguém aí que saiba mais do que eu esse assunto, compartilha com a gente quer saber, o mundo inteiro quer saber o que está acontecendo, não é verdade? Então compartilha com a gente. Dentro do meu entendimento, o que está acontecendo é isso aqui. Cavaleiro vermelho, vamos à interpretação segundo eu entendo da palavra de Deus, segundo eu tenho entendimento. Cavaleiro vermelho
Vermelho significa sangue. Aqui tá, nesse contexto aqui, sangue. Porque vocês viram que ele recebe uma arma, que é uma espada, e foi dado ordem para matar, então é sangue, aqui é sangue. Vermelho aqui, sangue, ok? Cavaleiro assentado sobre ele recebe autorização para tirar a paz da terra. O antônimo de paz é guerra. Ele recebe autorização para que as pessoas se matem uns aos outros. O que é isso aqui? Discórdia, pensamentos, discórdia de pensamentos, conflitos físicos, assassinatos, guerra. Se eu tiver certo na minha interpretação, assim que os governantes falarem, resolvemos o problema do coronavírus, está tudo sob controle, virá uma guerra, tá certo? Isso dentro do entendimento que eu tenho aqui. Vamos agora, aqui onde eu estava, foi lhe dada uma espada, tá? Aqui, ó. Ele recebe autorização para que as pessoas se matem uns aos outros, discórdia, já está acontecendo tudo isso, tá? Discórdia de pensamento, um puxa para um lado, outro puxa para outro, tá complicado de chegarmos ao entendimento, né? Ele foi lhe dado uma grande espada, arma de guerra, para mim, no meu entendimento, que se conclui todo tipo de arma de fogo, arma branca, arma biológica, etc., né? Agora o cavalo vermelho sai de cena e entra o terceiro cavaleiro. Aqui se encerra a interpretação do versículo 4, vamos à interpretação do versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos lá, a interpretação aqui segundo o meu entendimento. Cavalo preto simboliza trevas, escuridão, pavor, medo, caos, e por aí vai. Balança na mão, balança, equipamento para fazer medidas, trazer equilíbrio ou desequilíbrio. Tem a ver com economia, pesos, medidas, balança, né? Agora, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, significa encarecimento dos produtos. Isso aí você já está vendo aí no mercado da sua cidade. Você está se assustando? Nós ainda não chegamos no segundo cavalo, a gente ainda está no branco. Você já está sentindo um reflexo de mercadoria com preço alto? Então, isso é só o início. Lembra que Jesus disse nas profecias de Mateus? É só o princípio das dores. As coisas ainda vão agravar. É quando uma mulher grávida sente contração para ter um filho. Ela sente dores terríveis, ela só vai esquecer essas dores quando nasce a criança. O nascimento da criança é a volta de Jesus, é ele voltando. Entendeu o significado? Vamos continuar aqui. Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada, isso eu já falei, né? Tem a ver com crise econômica, alta de preço, desvalorização do dinheiro no mundo inteiro, tá certo? Crise na economia, escassez de alimentos. Aqui cumpre-se então o propósito do terceiro cavalo, tá certo? Aí ele recebe uma ordem também, né? Ele foi dada autorização para ele desequilibrar a economia, trazer fome, tá, e morte. Mas ele recebeu uma autorização. Isso aqui é muito importante para você, que é a forma de você e eu escaparmos disso tudo aí. Eu vou dizer aqui para você. Não danifiques o azeite e o vinho. Está dentro desse versículo 5 e 6 que eu falei com você, tá certo? Não danifiques o azeite e o vinho. Meu entendimento sobre o cavaleiro ter recebido uma ordem de não danificar o azeite e o vinho. Quem é cristão sabe que azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus e que vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo que foi derramado para a redenção dos homens. Então, o que significa não danifiques o azeite e o vinho? Deus está dizendo para ele, faça todo esse caos que você vai fazer na terra, mas não toque na minha igreja. Vocês entenderam? Azeite simboliza o Espírito Santo, vinho simboliza o sangue de Jesus, e o cavaleiro recebeu uma ordem para danificar, trazer morte, fome, caos, mas não tocar na igreja. Até aqui a igreja
está sob proteção divina e vai estar até a volta de Cristo, tá certo? Vamos entrar agora no último versículo que eu vou trazer o meu entendimento aqui do que eu entendo, tá certo? Vamos lá. Aqui eu encerro a interpretação dos versículos 5 e 6, tá? E vou entrar no quarto cavaleiro, no versículo 8. Vamos lá, acompanha comigo aí, abra sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 8. E olheis e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, anota aí, ó, espada, com peste, com as feras da terra e com fome. Vamos lá, eu pulei aqui, ó. Foi-lhe dado poder para ele matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e com as feras da terra. Esses 4 elementos aqui, vai morrer gente, não adianta não. O homem não tem como evitar essas coisas, porque elas já estão determinadas e vai acontecer. Isso é o juízo de Deus para a humanidade. Vocês estão sendo avisados há muitos anos. Graças a Deus por Jesus Cristo, que eu ouvi a mensagem, corri para o Evangelho, hoje eu tenho a proteção divina e você pode ter também. Então essa mensagem está sendo pregada ao longo dos séculos. E muitas pessoas estão falando assim, nunca que vai acontecer isso, porque meus pais falaram, já morreram, estão no pó da terra e não aconteceu nada. Porém, querido, você é um sortudo, porque vai acontecer na nossa geração, tá certo? Acompanha os acontecimentos aí. Se você discorda, tudo bem, essa mensagem não é nem para você. Mas se você acha que tem sentido o que eu estou falando, fica comigo aqui que eu vou falar mais coisas, tá certo? Vamos aqui. Olhei e vi um cavalo amarelo que estava sentado, eu já li essa parte, né? Então vamos lá, a interpretação do que eu entendo sobre esse versículo aqui. Cavalo amarelo, o nome já disse ali, ele tem nome Morte, significa morte, amarelo ou verde, né? Alguns estudiosos falam que o cavalo é verde. Então vamos lá, Morte. O cavaleiro recebe poder para matar a quarta parte da terra com espada. O que é espada? Guerra, pessoas matando umas às outras. Você ainda não está vendo isso, mas vai ver. Porque se tiver faltando alimento, meu amigo, vai acontecer invasão nos supermercados, vai acontecer saque dentro das casas, ninguém vai poder conter isso, as autoridades vão se ver doidas, a polícia não vai conseguir conter isso, vai ser uma loucura. E isso vai acontecer. Até aqui, quem está protegido? Os crentes, acabei de te falar, não danifique o azeite e o vinho. Então, espada, né? Vai acontecer tudo isso aí. Fome. Ele recebeu ordem para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, escassez de alimento, preços exorbitantes, crise econômica. Isso aí a gente já está vivenciando, mas é só o início. Se não fecharem agora, se o presidente não lançar um decreto proibindo essa quarentena aí, vai para casa, porque a intenção é matar. Vai matar com vírus, vai matar com fome, vai matar com guerra, vai matar de qualquer jeito, não tem como as autoridades evitar isso. Vai acontecer. Agora, podemos minimizar o problema, entendeu? Então o presidente está puxando para um lado, alguns governadores para o outro, alguns prefeitos acatando o que os governadores falam, alguns prefeitos acatando o que o presidente fala. Depois eu vou explicar para vocês o que significa isso na profecia do livro de Daniel, onde fala dos impérios do mundo, os 4 impérios e a tentativa dos homens de fazer um 5º império mundial no fim dos tempos. Eu vou falar sobre isso, que eu já falei isso em outro vídeo, mas vou falar aqui, só para a gente complementar, tá certo? Então, ele recebeu espada, fome, já falei, né? Peste, coronavírus e outras doenças. Inclusive, cara, sobre o coronavírus, tem gente morrendo de tudo quanto é doença. As doenças que sempre existiram, pressão arterial, infarto, deve estar morrendo disso a rodo agora, sabe por quê? Não estão sendo atendidos. Se quando estavam sendo atendidos pelo sistema de saúde, que já é um fracasso, hoje vem querer falar que o sistema de saúde está querendo proteger a nossa vida. Isso é uma mentira. Eles nunca protegeram. O sistema de saúde brasileiro é uma vergonha, é um caos. As pessoas fazem fila morrendo nos hospitais. A gente sabe disso há décadas. E só vem piorando. Aí agora vem uma pandemia, eles falam que é para você ficar em casa.
que a ideia é proteger sua vida, é mentira. Eles não vão proteger nada. Pessoas que precisam de atendimento médico estão morrendo porque não podem ser atendidas. Pessoas que necessitam de exames não estão podendo dar continuidade ao atendimento médico que vinha tratando da saúde, porque está suspenso os exames. Vocês entenderam? Porque a ordem é para matar. O cavaleiro branco saiu vitorioso para vencer. Ninguém vai parar ele, tá certo? Depois vem o vermelho. Depois, se vocês verem uma guerra estourando, essa guerra aqui pode ser tanto mundial quanto local, de algum país com outro, pode ser interna, aqui mesmo dentro do Brasil pode ocorrer. Porque a nossa nação é muito rica e ela tem recursos para alimentar o mundo. Então está todo mundo com o olho virado para cá, inclusive o pessoal que quer entregar o poder ao anticristo. Eles querem o Brasil tem recursos para, sabe, sustentar o mundo todo. Isso é verdade. Então, como eu estava falando, esse cavaleiro recebe essas 4 autorizações para matar a 4ª parte da terra com espada, fome, peste e os animais, está dizendo ali no finalzinho, os animais vão devorar algumas pessoas, né? Está dizendo ali, ó. Onde eu estava aqui, vamos ver. Cavaleiro preto, cavalo amarelo. Aqui, ó. Com fome e peste, com as feras da terra. Eu vou explicar aqui o que eu entendo com feras da terra, né? Primeira hipótese. Devido ao desequilíbrio na produção de alimentos e o caos nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, as pessoas devem migrar para campos, cidades do interior, florestas, montanhas, na tentativa de se proteger e de buscar alimento. No interior, a gente não está sentindo tanto impacto como a cidade grande. Você está vendo aí, né? Jesus bem claro foi lá nas profecias. Quem estiver na cidade, fuja para os campos, fuja para os montes. Ninguém acredita, né? Mas está aqui acontecendo diante dos nossos olhos. Então, a primeira hipótese que eu acredito, né, que eu já falei, devido ao desequilíbrio na produção de alimentos, o caos, a falta de alimento nos supermercados, as pessoas devem migrar para o campo, floresta, montanha, em busca de refúgio, proteção e comida. Serão devorados por animais selvagens. A segunda hipótese é que os animais, por conta do desequilíbrio ambiental, possam invadir as cidades e casas das pessoas em busca de alimento. E aí vai devorar também as pessoas. Isso é o entendimento que eu tenho aqui. Porque é isso que o 4º cavaleiro recebeu. Poder para matar a 4ª parte da terra. Com guerras, que é a espada, né? Com peste, que é o coronavírus e outras doenças. Com fome, que é a escassez de alimento e os produtos alimentícios caríssimos. Aconteceu isso na Venezuela, gente. Acorda! Acorda aí, aconteceu isso na Venezuela. Vocês estão dormindo? Agora eles estão querendo traçar isso no mundo inteiro, que eles têm pressa. Está entendendo? Se vocês entenderem profecia, a Bíblia fala, Jesus diz assim, olhai para a figueira é Israel. Ele falou assim, em verdade vos digo que quando vocês veem a figueira que os frutos dela estão tenros, né, pronto para a colheita, sabei que está próximo o verão. Ele está dizendo o seguinte, quando Israel se tornar nação, não passará essa geração. Gente, estuda um pouquinho, pesquisa, hoje nós estamos na era da informação. Israel se tornou nação a partir de 1948, nós estamos em 2020. Ei, para 2048 faltam só 28 anos. Vocês acham que uma geração passa de 100 anos? Na verdade, uma geração é 70 anos e Israel já completou 70 anos. Israel completa 72 anos agora, ou 73, é uma coisa assim, tá certo? Então, nós já estamos dentro dessa geração que Jesus falou. Vocês estão esperando mais o quê? Acompanhe as profecias, acompanhe, pesquisa, você tem internet aí, não fica o dia inteiro perdendo tempo vendo a vida dos outros, não, rede social, não, pesquisa, estuda que você vai entender o que está acontecendo, tá certo? Então, aqui termina a minha interpretação dos 4 cavaleiros do Apocalipse e os seus significados. Tá? E aqui eu vou deixar um conselho que o próprio Jesus mandou João escrever no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não estou querendo botar pânico na cabeça de ninguém. Quem está colocando pânico é a mídia. Isso vai acontecer de todo jeito.
As pessoas vão morrer de peste, de fome, de guerra, de matança. Isso está determinado já. Como que você pode escapar disso? Você e eu. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você lembra que Jesus disse sobre o fim dos tempos? Ele disse no Evangelho que você entrar pela porta estreita, que é o caminho que leva à salvação. O caminho largo é a porta fácil, que leva... Muitos entram por ela. Então o caminho é estreito e agora ele está afunilando. Ele está ficando mais estreito ainda. Quem já está nesse caminho está em paz, está tranquilo. Porque sabe de tudo isso que vai acontecer, mas sabe que vai ser protegido por Deus. O anticristo no final, eu não entrei aqui do versículo 9 em diante, as coisas agravam mais ainda, eu não vou nem falar disso. Aí vai se manifestar o anticristo, ele vai implantar uma única religião, ele vai implantar uma única moeda, vai tentar pelo menos, né? Eu não sei se ele vai conseguir. Porque a Bíblia diz, eu vou falar depois sobre, eu falei aqui da estátua de Daniel, eu vou falar depois, eu acho que ele não vai conseguir, é o meu entendimento que eu tenho das profecias, mas ele vai tentar, enquanto ele tenta, ele está trazendo carro, matando gente, porque isso vai acontecer até a volta de Jesus. Jesus foi claro, ele falou assim, ó, como uma mulher está grávida para dar à luz, assim será o princípio das dores, mas isso ainda não é o fim, ele falou, porque a mulher na gravidez, eu não sei, eu não sou mulher, mas tenho filhos, né? Eu acompanhei mulheres minhas que tiveram filhos, né? Que por consequência não foi só uma. Eu era um cara mulherengo, igual muitos que estão me vendo agora e me ouvindo, e eu tive que abandonar essa vida. Eu estava no caminho largo, no caminho fácil, que é tudo bem, tudo alegre, tudo gostosura, mas eu estava indo para o inferno. Como eu disse aqui, ó, deixa eu falar aqui, voltar aqui de novo aqui no Cavaleiro 4, né? O quarto cavaleiro, que é o amarelo. Deixa eu voltar aqui rapidinho nele. Ó. E olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. Preste atenção nisso aqui. Eu não falei aqui, o inferno seguia. Sabe o que vai acontecer aqui com esse cavaleiro, o inferno seguindo? As pessoas que morrerem agora sem Jesus Cristo, nessas perseguições que vai acontecer aí, seja de coronavírus, seja de guerra ou de fome, elas já vão morrendo e indo direto para o inferno. Não tem purgatório, não tem, esquece isso. Esquece o que as religiões ensinam. Vai pesquisar na Bíblia, a palavra de Deus. Não existe reencarnação, esquece isso. Vai morrendo e vai para o inferno. Olha aqui a profecia, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Por que ele foi dado poder para matar a quarta parte da terra e ele vem vindo cavalgando e o inferno vem atrás dele? Ele vai matando e vai lançando as almas para lá, é isso mesmo que você está entendendo? Ah, você quer ficar apavorado? Eu vou falar, não fique, existe salvação para você. Olha aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 11, depois você anota agora, depois você vê lá. Quem é que vai vencer essas coisas? Apocalipse 12, versículo 11, anotou aí? Para depois você ver lá. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O anticristo vai preparar uma perseguição tão grande para a igreja e para os judeus, para as pessoas de bem que creem em Deus, que ele vai matar alguns, é o que está dizendo aqui. Essas pessoas não vão amar a sua vida até a morte, elas vão amar a Deus e confessar a Deus. Porque vai ser imposto que você negue sua fé, vai ser imposto que você implante um chip que você não possa comprar nem vender. Vocês estão tudo alegre aí com o auxílio do governo, né? 600 conto na conta, maravilha, eu também estou alegre. Só que você vai apanhar lá e depois quando implantarem um chip na sua mão, na sua testa, para você continuar apanhando. Se você não botar, você não apanha mais. Sabe o que é isso? Eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro está aliado com isso. Inclusive, eu acho que ele não está, por misericórdia de Deus. Mas alguns governos estão. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a dificuldade? Por que o presidente puxa para um lado e os governadores para outro? Os governadores querem, entendeu? Isso aí, a nova ordem mundial. Alguns estão sujeitos a OMS e outras coisas mundiais aí. Muita gente fala que isso é teoria de conspiração. Tá, existem muitos vídeos na internet que falam sobre teoria de conspiração, mas eu aqui estou falando de profecia e não de teoria de conspiração, e dentro do que eu entendo que está acontecendo e vai acontecer, tá certo? Então aqui, ó, eu encerrei aqui, né, o entendimento que eu tenho dos 4 cavaleiros, e eu vou te dar aqui agora um conselho.
conselho, que é o mesmo conselho que os apóstolos de Cristo deram, que a igreja vem pregando ao longo desses séculos, tá certo? Desde o surgimento da igreja, que surgiu lá, dizem que a igreja surgiu em Roma, mas a igreja surgiu em Israel. A igreja começou com Pedro, os apóstolos de Jesus. Jesus Cristo foi o fundador da igreja, tá certo? E depois de Jesus começou com os apóstolos, Pedro e os demais. E a igreja é ali. Então, presta atenção aqui, esse conselho a igreja vem dando de geração em geração. Noé, antes do dilúvio, ele também pregava: ei, vem o dilúvio, ó, sociedade, ó. A Bíblia diz que Deus olhou da terra naquela época antiga e viu que o pensamento das pessoas era vã e o coração mau continuamente. Deus falou: tem jeito, destruirei. Então Deus mandou o dilúvio, mas para Noé ele disse: faz uma arca. Noé fez, mandou a família para dentro. Deus enviou um animal, casal, de cada espécie, para entrar na arca, e assim a terra, o planeta foi inundado e acabou a vida humana ali, cara. Aquelas pessoas que não acreditaram em Noé morreram. A vida recomeçou depois. Mas como nós temos a nossa natureza corrompida, as gerações depois foram se corrompendo de novo. Eu não estou aqui falando de Noé lá não, estou falando do que vai acontecer agora. Porque Jesus disse no Evangelho: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E assim vai ser agora nesses dias. A gente está falando, a igreja está pregando, ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu mesmo vou dizer que eu andei errante a minha vida quase toda, e há 11 anos atrás eu fui dar crédito a isso. E hoje eu creio porque eu estou vendo acontecer diante dos meus olhos. O que está escrito está acontecendo. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, mas ninguém dá crédito, né? Nos dias de Noé também foi assim. Mas eu vou cumprir a minha obrigação de falar, de avisar. Creia quem quiser, quem não quiser, eu posso fazer o quê? Deus é o único que não invade o coração de ninguém. Ele diz assim no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei contigo. Quem invade o coração dos homens é o diabo, é o inimigo. Ele invade sem pedir licença o coração, domina nossas emoções, faz a gente agir errado, domina nossas mentes, faz a gente ficar pensando em lixo, besteira, maldade. E a gente precisa do Espírito Santo para nos limpar e nos purificar dessas coisas. Você não acredita nisso? Tudo bem. Tudo bem, cara. Segue aí. Uma outra coisa que a Bíblia diz é o seguinte: você crendo ou não, isso vai acontecer. Você crendo ou não, você vai morrer. Se não de coronavírus, ou de guerra, ou de fome, de qualquer outra coisa. Ninguém sai desse planeta vivo. Exceto os felizardos que estarão no dia de Jesus vir arrebatar a igreja vivo. Esses vão sair daqui vivo, arrebatados. Mas no mais, todo mundo vai morrer, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa séria. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá no livro de Hebreus, certo? Então você vai morrer. E o que acontece depois de você morrer? O juízo. E eu vou te falar, você já tentou passar por um juízo aqui na terra sem advogado? Você já tentou? Eu já fui, eu encarei julgamento aqui dos homens no próprio fórum de Quissamã sem advogado. Deixa eu te dar uma notícia péssima aqui. Não passa não, meu irmão. O juiz me passou o rodo, ele falou assim: você não tem advogado de defesa? Eu tenho até direito, mas eu não pedi. A gente não tem conhecimento, né? Aí, ó, o que a Bíblia diz? O meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui para o fórum sem conhecer nada de justiça, de defesa, leigo, tomei na cabeça, meu irmão. Eu fui assim, condenado praticamente, né? Primeiro me fizeram uma proposta: se você pagar um pregão aí de 800 reais, você está livre da acusação. Você vê como é que é a justiça no Brasil. Eu falei assim: olha, eu não vou pagar não, eu ganho um salário razoável que dá para me sustentar a minha família. Eu não tenho como pagar isso aí não, vai realmente me fazer falta. Aí eles falaram assim: a gente parcela em 4 vezes, esse dinheiro vai ser revertido para o setor público, para ajudar, dar umas coisas de serviço público. Eu falei assim: tem não, vê outro meio aí. Eles falaram: então vai para casa, depois a gente vai conversar com o juiz, ver o que faz. Aí depois conversaram, me chamaram lá de volta e falaram assim: já que você não pode pagar,
o juiz disse que você tem que prestar serviço público. Quem lembra de mim trabalhando lá na recepção do hospital, lá na ala das visitas? Trabalhei 6 meses ali prestando serviço público, sabe por quê? O juiz me meteu-lhe o martelo, eu fui para o julgamento sem advogado. Se eu não passei uma coisa simples e boba no julgamento dos homens, você acha que você passa no juízo final sem Jesus? Você acha mesmo que você passa? A Bíblia diz que pelas obras nenhuma carne se salvará, só tem salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Você acha que tuas boas obras vão te salvar? Você acha mesmo? Cara, para de ser enganado. Eu lamento, sua religião está te enganando até agora. Toda boa obra que a gente fizer não passa de farrapo, de imundícia diante de Deus, diante da justiça de Deus. A Bíblia diz que a justiça dos homens para Deus é como farrapo de imundícia. Quem é mulher sabe o que eu estou falando. Sabe o que é farrapo de imundícia? Eu vou traduzir para você. Aquele absorvente que a mulher tira e joga fora. É assim que Deus vê a nossa justiça. Você acha que você passa diante de Deus no juízo final sem Jesus? Você não passa não, meu irmão. Não teima não. Não vai até o fim sem Ele não, que é morte certa. Morte física e morte espiritual é inferno. Vou fechar o vídeo falando disso. Então o conselho que eu tenho para você é esse aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 ao 42. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava ao povo, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui está falando da igreja, né? O crescimento da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, nas orações. Você entendeu aqui o caminho da salvação? Primeiro você se arrepende, depois você passa pelo batismo, e depois você persevera na doutrina dos apóstolos. Aí você vai falar, mas Márcio, os apóstolos de hoje estão ensinando tudo errado. Mas eu falei os apóstolos de hoje? Eu falei os apóstolos da Bíblia. Eu não quero entrar aqui nesse mérito de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristos. Não vou nem falar disso. Você já está careca de saber, eu estou cabeludo ainda, mas você já está careca de saber que isso existe. Não vou entrar nesse mérito. É na doutrina dos apóstolos. Que apóstolos? Os apóstolos da Bíblia, tá certo? É neles que você tem que firmar a sua confiança. É naquela doutrina lá que está na Bíblia que você deve se agarrar. Aí você vai ser salvo. Porque a Bíblia diz assim: e acontecerá que nos últimos dias todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, você acha que você vai invocar o nome de Bolsonaro? Invocar o nome de governadores, de vereadores da tua cidade, de ministro? Não vai passar, meu irmão. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e põe o seu braço, a sua confiança. Você tem que confiar em Deus. É Deus que tem todo o poder. Ele está no controle dessa situação aí, que foi Ele que permitiu. Você acha que Deus ia permitir isso para matar o povo dele que está aqui? Deixa eu te dar uma notícia boa aqui. Jesus disse que se não fosse abreviado esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, será abreviado esses dias. Quem são os escolhidos? O povo de Deus que está aqui na terra ainda. Eu não estou falando de quem frequenta igreja, não, porque tem gente que frequenta igreja e não tem nada a ver de povo de Deus. Estou falando de um povo santo, lavado, remido no sangue de Jesus, que entendeu o chamado, sabe que isso é sério, se purificou das obras mortas, se arrependeu, pediu perdão, Deus lavou os pecados e ele passou a andar em novidade de vida. Aí você fala assim: Márcio, você está me falando que você é santo, todo mundo é pecador? Eu não disse isso, eu estou dizendo que eu sou pecador igual a todos. Mas existe uma diferença entre pecador remido e pecador na prática. Eu já falei isso em outro vídeo. Pecador na prática, ele não está nem aí, ó. Ele nem lembra de Deus. Se lembrar, daqui a pouco esquece de novo, volta para o pecadinho dele. O pecador remido, ele tem medo de pecar, ele tem desejo de pecar, ele pensa no pecado, porque a gente ainda está na carne, mas ele teme a Deus. Ele sabe que se ele pecar, ele sai debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Eu falei isso em outro vídeo, ó. Deus está aqui, nós aqui, ó. Deus nunca faz isso, ó. Ele nunca tira a mão para nos proteger, por isso que nós não somos consumidos. A Bíblia diz isso: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus está aqui, nós aqui. Ele nunca faz isso. Somos nós que fazemos isso.
Falei isso na parábola do filho pródigo. Porém, se você voltar, Deus te abraça, te protege, faz uma festa, porque está escrito, há festa no céu para um pecador que se arrepende. Então, meu irmão, recado está dado. Para mim, na minha interpretação, o cavaleiro branco é o início da grande tribulação. Já começou. Tem pregador aí falando que não, isso não é nem fichi. Já começou. No meu entendimento, isso não vai melhorar, só vai agravar. Se eu tiver certo, depois que a humanidade toda falar assim, coronavírus está em controle, gente, vocês vão acreditar, porque a maioria das pessoas acreditam nessa mídia mentirosa. Só que eu vou te falar uma coisa, a dengue acabou? A AIDS acabou? Chikungunya, Zika vírus, isso aí encerrou? Não tem mais não? Então pronto, nem coronavírus, vai continuar tendo, vai continuar matando. Só que a tendência, segundo as profecias, é agravar, vai piorar. É guerra, é morte, falta de alimentos, escassez, mas a igreja está protegida. E quando o anticristo achar que vai agarrar a igreja e matar todo mundo, o judeu Jesus arrebata a igreja e volta para salvar os judeus. Porque os judeus não reconhecem Jesus como Messias, eles vão aceitar um outro Messias e eles vão ser perseguidos friamente, mortos alguns deles, mas Jesus volta por misericórdia para salvar os judeus, que é a nação santa, a nação eleita, povo adquirido e escolhido por Deus. Tá certo? Está aqui o meu recado, como eu falei, não sou dono da verdade, nem detentor da mesma, eu sou apenas um portador da palavra de Deus e eu vou compartilhar o que eu entendo. Você tem todo o direito de não acreditar e também de refutar o que eu disse. Mas se for refutar, vem com base bíblica. Pega o teu estudo aí e vem conversar comigo acerca disso, que nós vamos conversar, o que você entende, o que eu entendo, vamos ver qual que bate mais. Porque até agora tudo que eu falei aqui, vocês e eu já estamos vendo diante dos nossos olhos. Coronavírus, segundo a interpretação, é a coroa que o cavaleiro recebeu e lançou através da mídia. E você ainda fica vendo aí televisão. Desliga isso, cara. Eles querem matar você de medo. Tá certo? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Não, eu falei que eu ia finalizar falando da profecia do livro de Daniel. Deixa eu ver se eu consigo abrir a Bíblia aqui rapidinho, sem derrubar a câmera ali, tá? Para a gente falar sobre isso, só um instante. Vou digitar aqui rapidinho, olha só. Vamos lá, vou abrir aqui. Vamos ver. Daniel capítulo 2, veja bem. Olha aqui, presta atenção. Daniel capítulo 2, eu vou ler aqui que a gente vai falar agora sobre o fim dos tempos. Falei do Apocalipse, mas o Apocalipse e Daniel são dois livros casadinhos assim de profecia. Vocês vão entender o que está acontecendo mais ainda com essa explicação que eu vou dar aqui. Daniel capítulo 2. Vamos lá. Depois, se você não quer ler agora, anota aí, depois você vê na sua Bíblia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: eu tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize-me o sonho, e teus servos daremos a interpretação. E o rei respondeu aqui, e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizer saber o sonho, a sua interpretação, eu vou mandar decepar vocês, as vossas casas, vocês serão todos um monturo. O rei estava apurrinhado, falou que ia matar os caras. Tá certo? Mas se vocês me declarar o sonho e a sua interpretação, vocês vão receber de mim dádiva, recompensa e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga, rei, o sonho ao seu servo,
para que nós te demos a interpretação. E respondeu o rei: eu percebo que muito bem vocês querem ganhar tempo, porque você vê que o assunto me tem escapado. De modo que não me fizer saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparaste palavra mentirosa e perversa para proferir na minha presença, até que se mude o tempo, portanto dizei no sonho, para que eu entenda, para que eu podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra, rei. Pois nenhum rei há, grande dominador, que requeira coisas semelhantes a algum mago, astrólogo ou cadeu. Porque o rei requer é coisa muito difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é a carne. Olha só. Viu só? Eles apelaram para o mundo espiritual. Eles falaram, não tem como ninguém, só os deuses podem saber isso, cuja morada não é a carne. Por isso o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Aí que entra Daniel na parada, porque Daniel era um sábio também, estava dentro de Babilônia. O rei mandou um decreto que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos todos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei. Daniel era um príncipe do reinado, né? E ele tinha, assim, contato com as autoridades. Ele falou assim, diga a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para dar a interpretação do sonho. Então Daniel foi para a sua casa, presta atenção, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Esses meninos aqui é o Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. E revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Isso aqui foi Daniel louvando a Deus, né? O Deus de meus pais, e te dou graças e te louvo, porque deste sabedoria e força agora para me fazer saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Certo? Por isso Daniel foi ter o Arioque, né? O qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e eu vou declarar a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, ao qual fará saber ao rei a interpretação. Respondendo o rei disse: Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer saber o sonho que tive e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei quer saber, nem sábios, nem astrólogos, nem mago, nem adivinho, ninguém pode declarar isso ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, pode fazer saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que vistes na tua cama são estes. Aqui Daniel vai dar a revelação para ele. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, porque haja em mim mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. E tu, ó rei, estavas vendo, eis que uma grande estátua, depois eu vou botar essa estátua nos comentários aqui abaixo, tá? Para vocês verem. Estavas vendo uma estátua, e essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era ouro fino, o seu peito e os seus braços eram prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre.
as pernas de ferro e os seus pés em parte de barro e em parte de ferro. Guarda bem esse versículo aqui que nós vamos falar dele no finalzinho. Pés de barro e de ferro. Guardou? Beleza. Estava vendo eu isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, ao qual feriu a estátua nos pés de barro, de ferro e de barro, e as esmiuçou. Depois eu vou falar também o que significa essa pedra sem auxílio de mãos, derrubando a estátua lá no pé. Tá? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como pragana as eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar nenhum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Já se ligaram quem é essa pedra? Se ainda não, eu vou falar. Essa pedra é Jesus Cristo voltando. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, ele é a pedra principal, aquela que os edificadores rejeitaram. Para muitos se tornou pedra de tropeço e de escândalo. É ele, a pedra, Jesus. Então foi juntamente, né, que já li, esse é o sonho também, sua interpretação, diremos na presença do rei. A interpretação aqui, ó. Tu, ó reis, rei dos reis, né? Nabucodonosor era rei do Império Babilônico. Então ele era rei dos outros reis, né? Então tu, ó rei, és reis de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino e poder e força e glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que você reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Vocês entenderam aqui a estátua? O rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro, que simboliza o reino babilônico, o império babilônico, tá certo? Depois de ti se levantará outro reino inferior, ó, desceu para o peito da estátua. E o teu terceiro reino será de bronze, ó, foi lá para o quadril, lembra que eu falei? E ele dominará sobre a terra. E o quarto reino será forte como ferro, presta atenção. Como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Aqui está falando dos 4 impérios, tá certo? E quanto ao que viste dos pés e dedo, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro e lodo. E com os dedos dos pés eram em parte ferro e barro, assim uma parte do reino será forte, e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, entenderam aqui? Mas não se ligarão com outro, assim como ferro e barro não podem se misturar. Vamos prestar atenção aqui, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que jamais será destruído. Captaram a volta de Jesus, o reino milenar? Captaram aqui? E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, esmiuçou o ferro, o barro, né, a prata, o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui Daniel, ele recebeu a revelação de Deus, que seria o sonho do rei, e ele deu a revelação. Ele disse que simbolizava os 4 impérios, o de Nabucodonosor, que estava em cima na cabeça, a cabeça de ouro, depois o reino da Grécia, o Medo-Persa e depois o Império Romano. Esses são os 4 impérios que dominaram. O Império Romano foi o que perseguiu a igreja cristã, que mandava queimar as pessoas no fogo, dizendo que era bruxo, tá entendendo? Hereges, essas coisas aí. Esse é o 4º império. Mas os homens fariam uma tentativa de montar um 5º império mundial no final dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Só que eles não vão conseguir, porque como nós vimos aqui na profecia, ferro e barro não se unem. Por isso que vocês estão vendo. A OMS diz uma coisa, as nações todas acatam, né? Saúde, que eu te falei que é cavaleiro branco lá no início. Porém, ferro e barro não se unem. O presidente do Brasil não concorda com o isolamento, ele quer que o povo vai trabalhar.
Sabe por que o presidente quer que o povo vá trabalhar? Vou ser sincero aqui, ele sabe que as pessoas vão morrer de coronavírus, ele também sabe que as pessoas vão morrer de fome, ele sabe que vão morrer de espada, de guerra, dessa confusão toda, ele sabe. Vocês não viram que no próprio discurso da ONU ele fala, João 8,32, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Se ele está do lado do bem ou não, não compete a mim saber. Deus vai saber e vai julgar ele também no último dia. O que eu estou falando é que o presidente sabe. Agora, muitos desses governadores ou sabem e querem a treta, ou eles não sabem, estão fazendo isso manipulado pela Organização Mundial. Existe uma organização mundial que quer entregar o governo ao anticristo. Isso aí já é outra profecia, Apocalipse capítulo 17. Eu não vou entrar nesse termo aqui, o vídeo vai ficar longo demais, já está longo, mas é isso aí. Então, como eu estava falando aqui da interpretação do sonho do Nabucodonosor, a estátua, simboliza essa estátua os 4 impérios que já existiram e que os homens tentariam um 5º império no fim dos dias, porém sem sucesso, porque Deus não vai permitir. Por isso essa discórdia toda, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, porque ferro e barro não se unem. Agora, você quer saber o que é ferro e barro? Eu vou dizer para você aqui, e você sabe, só que eu vou dizer a interpretação que eu tenho. O ferro, ele não pode ser moldado com as mãos. Você consegue moldar alguma coisa de ferro na mão? O ferro só consegue ser moldado no fogo. O ferro simboliza um reino forte, ditador, entendeu? Que tudo é no ferro, não tem moleza com ele, só vai ser amolecido no fogo. Agora o barro, como mostrei aqui para vocês, misturado com semente humana, o barro são as pessoas do bem que estão enfiadas nesses governos, trazendo para o lado do bem. O ferro está puxando para o lado do mal. O barro quer trazer para o lado do bem. O barro é aquele que consegue ser moldado por mãos. Existe uma profecia, acho que no livro de Jeremias, que Jeremias disse que teve que descer para a casa do oleiro, onde o oleiro é Deus e o barro sendo amassado é o homem sendo modelado nas mãos de Deus. O barro se permite ser modelado, se permite ser moldado, entendeu? Embora sofra, embora doa por um pouco de tempo, a Bíblia diz que a repreensão de Deus produz salvação, mas o castigo do mundo leva à morte. Então, a paz que Deus nos dá, mesmo diante da tribulação, Ele nos molda, Ele forma o nosso caráter de novo, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas quando a gente recebe a salvação, Deus vai nos moldando, é o barro. Muitos desses governantes são barro na mão de Deus. Deus consegue moldar eles e eles praticam o bem, mas o ferro está ali única e intencionalmente pensando em si mesmo, querendo defender suas próprias questões, seus interesses pessoais, e que se dane o povo, quer matar o povo, não está nem aí. Esse ferro vai ser lançado no inferno para ser moldado lá. Agora eu te digo, se eles lançados no inferno vão se salvar ou não, não sei, aí é com Deus, Ele que é o juiz que vai julgar todos. Eu tenho quase que certeza que não salva um que for para o inferno no juízo final, porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar, vão arrebatar algumas pessoas que estavam mortas no pó da terra, eles dormiam no pó da terra. A Bíblia diz que primeiro eles vão ressuscitar, vão ser transformados, e junto com as pessoas que estão vivas ainda aqui, os cristãos, os crentes, vão ser arrebatados ao céu e vão estar para sempre com o Senhor. Mas os outros mortos, ó, diz lá em Apocalipse, não ressuscitaram até o dia do juízo final. Se não ressuscitaram, porque estavam no inferno, e de lá não saem, só quando Deus trazer eles à vida, mas não mais para a vida eterna, mas para julgamento. E aí, meu amigo, eu quero te falar aqui, obra não salva ninguém. A Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo. Nós só temos a capacidade de ser salvo pela fé em Jesus Cristo. E o tempo de você exercitar a sua fé é agora. De você confessar a sua fé é agora. Porque a Bíblia diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não espera a coisa agravar mais. Não espera você morrer para ter certeza se o que eu estou te falando é verdade ou não. Se converta agora e volte para Deus. Eu dei um exemplo aqui em um vídeo que eu botei no YouTube de um galho cortado da árvore. Quando você corta o galho da árvore, aparentemente ele está vivo ainda, que ele está verdinho. Mas com o tempo ele vai secar, murchar e morrer, e não presta para nada, não ser lançado no fogo. Assim é todo homem separado de Deus. Pensa que está vivo, mas está morto.
E se levar a vida até o fim nessa condição, é inferno. O galho seco só serve para o fogo, é o que a Bíblia diz. Agora, se você aceitar Cristo e for enxertado na árvore de novo, você tem vida. Quem entende de agricultura aqui, sabe de enxerto, sabe o que eu estou falando. Um galho enxertado de novo, ele vive, porque ele foi conectado de novo à vida, à árvore da vida. Então, se você está separado de Deus, vivendo uma vida louca aí de pecado, se arrependa hoje, volte. Eu não estou pregando a religião para você aqui. É como o Cabo Daciolo fala e ninguém dá crédito a ele. Muitos chamam de maluco, doidão. Ele tem razão. A gente não prega a religião aqui, a gente está pregando a salvação que só há em Deus através de seu Filho Jesus Cristo e não outro. Atos dos Apóstolos está escrito assim: e em nenhum outro nome foi dado para o homem debaixo do céu para que possamos ser salvos. Eu lamento muito se a religião tem te enganado dizendo que você pode ser salvo por nome de outros santos. Não pode. Só Jesus Cristo. Foi Ele que pagou a nossa culpa. Ele é quem levou a nossa sentença, riscou a nossa cédula que era contra nós e cravou na cruz. Só Ele, só o sangue de Jesus purifica pecado. E só Ele pode nos salvar do que está por vir aí. E o fim do mundo, o fim das coisas, não é uma coisa ruim. Para os bons, não. Vai ser terrível para quem está do lado do mal, porque Deus deu oportunidade de remissão. Agora, se o homem não quer, Deus não vai lançar ninguém no inferno. O homem é que vai para lá, com a sua soberba, o seu orgulho de não querer baixar a cabeça para Deus, tá certo? Deus não vai lançar ninguém no inferno. Veja bem que Jesus diz assim no Evangelho: dirá o grande rei aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para homens. Os homens vão para lá por causa da soberba, da arrogância e da petulância de achar que são invencíveis e que podem escapar sem Deus. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual e eu vou te dizer uma coisa: o anjo caído, o que desceu do céu, não, ele foi expulso, ele não gosta de mim nem de você. E ele quer arrastar multidões para o quinto dos infernos com ele. Ele não aceita ir sozinho. Vocês estão... Não, por favor, não levem isso na brincadeira, porque isso é sério. É a palavra de Deus aqui. Eu antes de começar esse vídeo, eu estava tremendo. A minha carne tremia do corpo. Eu falei com a Gabriela, minha esposa: eu preciso entregar essa mensagem. Quer creiam, quer não, eu fiz a minha parte. O tempo está próximo. Jesus está voltando. Pegue a sua família. Meu amigo, você que é chefe de família, ouviu essa mensagem, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, converse com sua esposa, leve seus filhos, passe pelo batismo nas águas, que é o primeiro passo. Depois peça em oração o Espírito Santo descer sobre você. Deus vai te encher do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar você por toda a verdade. Ele vai convencer você que se o que eu estou falando aqui é verdade ou é mentira, porque o que mais tem hoje é falso profeta pregando a palavra de Deus, mas com mentira, enganando o povo, distraindo o povo. Se você pesquisar aí no Google as 10 maneiras de manipulação das massas, você vai ver que existe uma técnica de manipulação das pessoas, onde a distração é uma delas, e a religião é uma distração para te distrair, tá certo? Então, meu irmão, fuja de religião, esquece esse negócio de religião, faça o que as Escrituras diz, procure uma igreja genuína que pregue a palavra de Deus, peça o batismo, peça o pastor para te batizar nas águas, depois você faz o estudo bíblico, que dá tempo ainda dá tempo ainda, você não pode deixar isso, entendeu, para a última hora. O nosso país ainda não tem perseguição, mas tem países aí que é proibido ler Bíblia, você está ligado? Então, meu irmão, faça isso. Eu estou falando com amor aqui. A salvação que me alcançou, eu quero que ela alcance você também. Então, em nome de Jesus Cristo, procure estudar as Escrituras. Procure entender que o barro pode ser moldado na mão do oleiro, que é Deus, e mudar o comportamento e ser santificado, mas o ferro não. O ferro, ele é rebelde, só vai ser moldado no fogo, infelizmente. Então, sobre ferro e barro, tem um louvor que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser,
Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Só o barro pode ser moldado pelo olheiro. Você viu as profecias. A verdade foi colocada diante de você. Faça a escolha certa. Venha para o caminho estreito, porque está afunilando, viu? E o tempo de Deus é esse, tá bom? A paz de Jesus Cristo esteja na tua casa, o amor de Deus seja derramado abundantemente no coração de todos e que o eterno Espírito Santo venha te consolar e te guiar por toda a verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e que nos guia por toda a verdade, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima live. Me desculpa se eu me alonguei muito, mas eu precisava entregar isso para vocês, tá bom? Beijo para todos, a paz.